Você se lembra da última vez que sentiu um vazio profundo, mas não soube exatamente como explicá-lo? Como se, por dentro, houvesse algo que pedisse para ser ouvido, algo que quisesse falar para o mundo, mas, ao mesmo tempo, a única resposta que você encontrou foi o silêncio. Você já percebeu como, por mais que as palavras pareçam simples, o silêncio muitas vezes carrega o maior peso? O paradoxo é simples e cruel. Aquilo que você aprendeu a usar como escudo para se proteger do mundo, agora é o que silenciosamente te destrói. Agora, imagine isso. Você aprende a se silenciar para evitar dor. Evita mostrar quem você realmente é, temendo que as palavras tragam mais sofrimento. No entanto, esse silêncio não te protege. Ele consome lentamente a autenticidade que existe em você, como se a cada palavra não dita, uma parte de quem você é fosse apagada. O que antes era uma forma de se proteger da dor, agora é a própria dor. Um vazio cada vez mais profundo, cada vez mais silencioso. Isso acontece porque pessoas que se mantêm em silêncio frequentemente carregam dentro de si as feridas mais profundas, feridas que a sociedade não vê, mas que elas sentem todos os dias. E é sobre esse paradoxo, esse ciclo silencioso, que vamos falar hoje. O arquétipo que permeia a vida das pessoas silenciosas é o de quem carrega dentro de si uma ferida invisível. A psicologia nos ensina que, para algumas pessoas, o silêncio não é apenas uma escolha. Ele é, na verdade, uma estratégia de sobrevivência, uma forma de evitar o confronto com as emoções, que são muitas vezes demasiado pesadas para lidar. Agora, vamos entender melhor isso. Uma das teorias que nos ajuda a compreender esse comportamento é a parentificação. Quando uma criança assume responsabilidades emocionais antes do seu tempo, muitas vezes por uma falta de apoio emocional dos pais, ela aprende cedo a se calar. O impacto disso é profundo. Essa criança se vê na posição de cuidar de outros, mas nunca recebe o cuidado que precisa. O resultado? Um silêncio internalizado, uma incapacidade de expressar o que sente, porque a dor foi algo que ela aprendeu a silenciar. Outro conceito importante é o da hipervigilância. Pessoas que cresceram em um ambiente instável, onde o afeto era escasso ou imprevisível, se tornam extremamente alertas aos sinais de perigo. Isso faz com que, muitas vezes, optem pelo silêncio, pela observação constante, como forma de antecipar qualquer sinal de risco. A hipervigilância gera um estado de ansiedade permanente. Esses indivíduos estão constantemente em alerta, como se o mundo ao seu redor estivesse prestes a desmoronar a qualquer momento. E não podemos deixar de mencionar o apego evitante. Esse estilo de apego surge quando, na infância, a criança aprende que seus cuidadores não estão emocionalmente disponíveis. O resultado? A criança aprende a se isolar emocionalmente, a se silenciar para evitar a dor da rejeição. Esse padrão se reflete na vida adulta, onde essas pessoas têm dificuldade em se conectar com os outros, preferem evitar conflitos e muitas vezes acabam se tornando silenciados no meio da multidão. Esses padrões, formados na infância, remodelam profundamente a identidade de uma pessoa e, com o tempo, moldam sua forma de lidar com o mundo. O silêncio, que inicialmente era uma estratégia de sobrevivência, torna-se uma prisão emocional, que aprisiona a autenticidade, a expressão e a conexão. O custo emocional do silêncio é imenso. À medida que uma pessoa se fecha para o mundo, sua identidade começa a se fragmentar. O silêncio, que parecia seguro, começa a se tornar uma forma de autossabotagem. Como Sêneca disse, não é a morte que devemos temer, mas o medo de não viver. Essas pessoas que aprenderam a se silenciar acabam passando por um tipo de luto invisível, um luto que ninguém vê, mas que está ali, oprimindo a sua alma. O luto por quem elas poderiam ter sido, por quem elas deveriam ter sido, mas nunca se permitiram ser. Esse luto silencioso é carregado de medo. O medo de ser rejeitado, o medo de ser visto, o medo de ser vulnerável. E esse medo
como uma sombra, segue essas pessoas aonde quer que vão. Essas dinâmicas criam um pesadelo existencial. Como o filósofo alemão Rainer Maria Rilke escreveu, não é o que vivemos, mas o que somos forçados a esconder que nos consome. E é isso que acontece. Ao esconder sua verdadeira essência, essas pessoas acabam se consumindo lentamente, perdendo a vitalidade que vem da expressão genuína. À medida que esses padrões da infância se consolidam, eles se manifestam na vida adulta de formas muito específicas e facilmente reconhecíveis. Você pode até reconhecer alguns desses comportamentos em si mesmo ou em alguém próximo. Essas pessoas se tornam adultos que, muitas vezes, têm dificuldade em manter relacionamentos profundos. Elas podem parecer bem-sucedidas na sua carreira, mas, emocionalmente, vivem em um estado constante de distanciamento. A autoestima dessas pessoas tende a ser extremamente frágil, pois internamente elas sentem que não são dignas de amor ou aceitação genuína. Em relacionamentos, elas são os parceiros que evitam um conflito a qualquer custo. Em vez de expressar o que sentem, se retraem, se fecham. Elas podem se sentir emocionalmente exaustas depois de uma conversa simples, porque estão o tempo todo monitorando o que os outros estão pensando, tentando adivinhar se estão sendo julgados. Em termos de limites, esses indivíduos têm dificuldade em estabelecê-los. Eles frequentemente se sentem invadidos, mas nunca falam sobre isso. Eles se tornam especialistas em regulação emocional de uma forma disfuncional, abafando seus sentimentos sem nunca realmente professá-los. E no final, a identidade interna dessas pessoas fica cada vez mais fragmentada, como se fossem uma versão diluída de quem elas realmente são. Mas aqui está o ponto. Esses comportamentos não são traços de personalidade, são mecanismos de enfrentamento. Eles surgem como uma tentativa de lidar com o trauma não processado, uma forma de autoproteção. E muitas vezes nem as próprias pessoas que os possuem sabem que esses padrões podem ser mudados. A boa notícia é que tudo isso pode ser curado. O primeiro passo é reconhecer que o silêncio não precisa ser sua prisão. O primeiro passo é reconhecer que, por mais que tenha sido uma estratégia de sobrevivência no passado, ela já não serve mais. Uma das formas de cura é a reparentalização da criança interior. Isso significa dar a si mesmo o cuidado que faltou na infância, tratar-se com a mesma gentileza que você daria a uma criança. Você pode aprender a se nutrir emocionalmente, a se expressar de forma saudável. Outro caminho poderoso é o trabalho com a sombra, que envolve trazer à tona todos os aspectos reprimidos de si mesmo. A sombra contém suas feridas, seus medos e, sim, a sua dor, mas também contém sua força e sua autenticidade. Você também pode aprender a regulação do sistema nervoso, tratando práticas que restauram o equilíbrio emocional, como a meditação, a respiração consciente ou a terapia. O objetivo não é ser consertado, mas se tornar um inteiro. Como Carl Jung disse, a cura começa no momento em que aceitamos a dor. É preciso aceitar que o silêncio foi uma estratégia de sobrevivência, mas que agora ele pode ser transformado. O seu caminho não é a perfeição, mas a verdadeira inteireza. Se você se reconheceu nesse vídeo, lembre-se, você não está sozinho. Compartilhe esse vídeo, inscreva-se e lembre-se, cada passo em direção à autenticidade é uma vitória silenciosa, mas transformadora.